Gente, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui de uma estratégia que a gente tem feito, né, já há algum tempo, de como colocar aí 1.000 clientes por mês na minha esteira de produtos sendo pagante, né? Porque normalmente a gente compra muito lead, investe nele para ir para um fechamento. E a gente tentou inverter um pouquinho essa esteira. Bom, eu só queria me apresentar um pouco para vocês entenderem isso, né? Eu trabalho na área de auriculoterapia. Tem alguém aqui que não sabe o que é auriculoterapia? Eu ia falar, nossa, todo mundo sabe o que é aurícula aqui. A auriculoterapia nefrológica. Isso aqui é lá no consultório, né? A gente trabalha com a orelha, o pavilhão auricular, e eu estimulo pontos no pavilhão auricular para que essa pessoa entre em equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, não vou dar aula aqui não, mas só para vocês entenderem. A gente traz de uma vertente bem científica. Normalmente as pessoas falam muito de uma forma mística, e eu quis trazer uma vertente da auriculoterapia científica. Então, a gente usa o pavilhão auricular porque ele tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas estimulam, vão para a medula espinal, vão para todo o corpo, toda a parte de liberação de neurotransmissores, chegando ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso central, ao autônomo, e equilibrando toda a parte fisiológica. Por quê? Porque ela libera endorfina, dopamina, cortisol. Então, ela atua em várias áreas, podendo fazer esse tipo de resultado. O que é esse resultado? É uma aluna que atendeu essa paciente que tem vitiligo. Vitiligo é uma doença autoimune, onde a pessoa vai ter dentro da coloração local da pele. Imagina resgatar, né, a paciente que estava com o rosto já ficando esganiçado e voltar a pigmentar. E agora ela está com vários casos. E como, por ser uma doença autoimune, ela não é uma doença que você consiga fazer alguma coisa por ela, mas ela tem um cunho emocional muito forte. Então a gente trabalha toda essa parte de fisiologia também. Resultados como esse. A gente busca esses resultados, não quero impactar ninguém, porque a imagem é forte, né? É ruim de ver muitas vezes, mas para ver, não é só um pontinho na orelha. E eu estava muito nessa vertente. E aí, eu estava muito nessa questão. Poxa, não é só sementinha. Não é só, vou botar uns pontinhos. Eu queria mostrar que a auriculoterapia é a função do futuro. E eu estou nessa vertente agora. Alguém perder 60 quilos sem bariátrica. Mas de uma nutricionista que está há 10 anos na profissão e não conseguia resultados assim. A partir do momento que ela associou a auriculoterapia, que vai trabalhar equilíbrio, tanto da ansiedade e emocional, né, ela consegue um resultado como esse, poder faturar ali, sair de 3 mil de faturamento mês, não nutricionista, que não é muito. Se você pensar, poxa, 5 anos de faculdade vai faturar isso, e daí ela entra num curso de auriculoterapia de 8 semanas, e agora ela está faturando 20 mil reais. Então, é possível mudar a realidade das pessoas. E agora, vindo para o meu lado, eu tinha 2 dores. A minha formação, eu sou cirurgiã dentista de formação, e eu ficava, puxa vida, eu dou um curso fora que depende de mim. Então, eu não empreendia, mas eu tinha essa questão de saber que eu precisava de algo que me alavancasse. Eu não queria ficar presa em 4 paredes, eu queria mostrar mais o meu trabalho. E eu tinha pacientes que dependiam muito de medicamentos. Então, aí eu comecei, poxa, o que eu vou fazer para fazer com que esses pacientes não dependam tanto de remédio? E aí foi a minha busca por auriculoterapia? Não, eu também não acreditava que pontos na orelha dessem esse resultado. E aí eu falei assim, não, deixa eu fazer a acupuntura. Porque a acupuntura, beleza, é científica, eu conheço, tem artigos e tudo mais, né? E aí eu entrei numa pós de acupuntura, comecei a estudar, amei, me apaixonei pela auriculoterapia e comecei a fazer vários trabalhos e pesquisas nessa área. E aí eu fui apresentar trabalhos em congresso, na China, que me deu um grande nome, né? Porque era um banner, mas, puxa, pensa comigo, um país de terceiro mundo que é o Brasil, que é inexpressivo em termos de acupuntura ainda, ou era naquela época, ser um trabalho aprovado num congresso na China, que é o berço da acupuntura. Então, para mim, isso foi assim
É uma honra estar lá, né? E aí eu continuei. E aí eu já estava paralelo ao mercado digital, eu já estava começando a postar alguma coisa, Face, Instagram naquela época ainda nem tinha, porque foi 2014, mas a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre divulgação, sobre posicionamento. Aí eu consegui levar minha pesquisa para a Universidade de Harvard também, que também foi um grande feito para mim. E eu já vou mostrar para vocês o porquê que isso tudo está fazendo sentido depois, tá? 2016 começou um eco, eu entrei para o online, eu falei, nossa, eu preciso fazer a minha mensagem chegar a mais gente. E aí eu comecei a olhar para o mercado digital, entrei nele, botei o meu pezinho lá, entrei pelo claro, pela fórmula de lançamento, né? E eu entrei, em 2018 eu me tornei um case do Érico, por conta de um livro. E esse livro, eu lancei ele em 2016. Foi o meu primeiro lançamento, foi um lançamento relâmpago desse livro. Aí eu comecei a divulgar mais a auriculoterapia, a fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais o que era essa técnica e como ela podia ajudar tanta gente, né? Aí eu comecei a publicar mais nas mídias e ali eu comecei a ser convidada para dar outras palestras. Nos dois anteriores, eu pleitei para estar lá naquele congresso. Eu fui lá, botei um trabalho. Esse não, esse eu já comecei a ser convidada para palestrar. E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente faz 5 anos de faculdade, anos de odontologia, né? E a odontologia não me levou aonde a auriculoterapia me levou, que aqui quase ninguém conhece. Eu fui convidada para dar palestra lá fora por conta da aurícula. Eu falei, pô, tem um potencial aqui, muita gente não está vendo. Poucas pessoas conhecem a técnica, né? E aí eu tinha alguns obstáculos. E eu não sei se vocês aqui, alguém já passou por isso. Quando você tem uma ideia, você começa, né? A falar da ideia e muita gente puxa. Não é puxa o seu tapete, mas começa a remar contra. Uma delas era, pô, para que você vai fazer acupuntura? Você é cirurgiã dentista. Pô, para que acupuntura? Aí fiquei nessa. Professora de aurícula, de acupuntura, não ganha dinheiro. Auriculoterapia, você vai largar a odontologia, né? Tem todo um glamour para fazer aurícula, ninguém sabe o que é. E aí você começa a questionar essas coisas, né? Livro, assim, puxa vida, né? Comecei a ser próprio, tinha tanto aluno, um livro poderia me dar notoriedade. Não, você conversa com as pessoas que escrevem livro. Quem é que escreve livro? Quantos de vocês não ouviram falar assim, livro não dá dinheiro, quem ganha dinheiro é a editora. Foi a primeira coisa que me falaram quando eu pensei em escrever um livro, né? Então, às vezes, a pessoa não puxa o seu tapete, mas a gente não pode ouvir o que todo mundo fala por aí. Cursinho online, EAD, você jamais vai ter aluno, ainda mais de aurícula. A aurícula precisa de prática. Como é que você vai conseguir? E aí, depois que você tem os alunos, que você vai lá e faz a coisa acontecer, é assim, né? É só uma demanda. Você teve uma turma de 15 alunos. Isso não vai dar mais que isso. No máximo 30 alunos. Hoje a gente tem mais de 7 mil alunos, em mais de 23 países diferentes. Quer dizer, se eu ficasse escutando o que todo mundo fala, quando a gente tem uma ideia, a gente não vai para frente, né? E aí, para resumir a história, gente, eu montei uma loja, porque eu sou empreendedora, está no meu sangue. Depois eu acabei fechando 5 anos depois, 8 anos depois, mas a gente não fechou, a gente vendeu essa loja. Aí fiz a pós de acupuntura, que todo mundo falava que eu não fazer, fiz mestrado, fiz doutorado, me tornei prof. Aí, já que livro não dá dinheiro, eu montei a editora para dar dinheiro, vendeu meu livro. E agora a gente está montando o Instituto Uranus-Viana, que é com pós-graduação, alguns cursos e tudo mais, tá? Então, às vezes a gente tem que ir além daquilo que a gente imagina no nosso dia a dia. No nosso modelo de negócio, e aqui eu falo anterior, depois eu explico por quê, mas a gente tinha um modelo de negócio assim, ó, eu trabalho com lançamentos, esse é o nosso momento. A gente tinha perpétuo, a gente tinha recorrência, mentoria e funil, tá? Tudo que o marketing digital preconiza, a gente ia lá e fazia. Tenho um perfil muito fazedor, né? E não sei se isso é bom ou é ruim, porque começa, vai lá e faz. A gente montou um funil, que é esse funil que eu quero trazer para vocês.
A gente conseguiu chegar, ó, vendas. A primeira linha é a nossa expectativa, tá? Era o que a gente queria como expectativa. Aí, a primeira linha é a referência, era o que a gente estava buscando, né? A gente queria 1.000 livros por mês. Aí a gente começou, isso foi em 2022. E aí vocês podem até olhar ali, ó, tem 1.000, às vezes tem 800, 1.000, 1.100. Eu já vou falar como é que a gente conseguiu todo mês, né? Até para honrar aqui o título da palestra. A gente conseguiu chegar a esse valor. Pode passar o próximo. A primeira linha, como eu falei, era o que a gente queria. E aqui embaixo, ó, se vocês olharem, tá ali, ó, 6 meses. Ali, ó. Aí, agora apareceu. Aqui, tá. Só 5.000 livros foram vendidos, total de 6 meses, 322 kits e 71 cursos. Isso em 6 meses. E aí eu comecei, puxa vida, 6 meses eu já tive esse resultado? O que eu posso fazer para melhorar e escalar isso, né? Como é que eu chego nesses valores maiores ali, né? Aí, em 8 meses, a gente chegou em 7.364 livros, 87 mil de tráfego, e a gente chegou no faturamento de 628. Isso é um livro. E aí eu pensei, puxa, como é que eu faço, né? Posso melhorar essa esteira. E aí entram uns parafusos a serem apertados, né? A gente começou, pode passar o próximo. Ali, ó, venda de livro, a gente incorporou os 8 meses, começamos a estimular, a gente começou a ter uma crença que o livro pudesse dar problema no lançamento. Então, quando a gente estava em lançamento, a gente diminuía o valor de distribuição do livro. Então, a gente começou a tirar o tempo. Por isso que tem alguns meses que deram menos que 1.000 aqui nesse relatório, né? Aqui o do order bump, a conversão, 8,5, 5,7. Agora, atualmente, ela está em 8. Pode passar? Esse é o kit, só para que vocês conheçam, é uma orelhinha de silicone simples e era um outro livro, que eu tinha mais um outro livro, que foi o primeiro. E aí uma cartela de semente. Esse é o order bump e aqui o upsell. O upsell era o curso. Então, a taxa de conversão do upsell estava em 1,20, dependendo do mês, da demanda, alguns 0,89 bem no começo. Agora ele está se tornando 1,8%. Só que não é só isso. Ele impacta o meu LTV como um todo. E aí eu peguei esses dados aqui da Hotmart, só para que vocês acompanhem comigo. Ó. Nos primeiros 6 meses, 5.672 vendas totais de livro, tá? 1.026 se tornaram recompradores. De uma venda, 18% na verdade geraram recompra. O que eles compraram? O treinamento, depois o curso principal e a pós-graduação. Então, as próximas compras deles foram tickets de 2.000 a 6.000 com a pós-graduação. Isso tudo vindo do livro. Aqui, só para vocês terem uma noção, alguns fizeram 2 compras, 3 compras e 4 compras. Então, o total gerado de recompra no período, né, de mais de 62 mil. Só sem gastar com tráfego novamente, porque ele já estava na minha base, ele já fazia parte, né, da minha esteira. Aqui a segunda compra, todos esses produtos eram comprados e a terceira. Então, a terceira compra. Resumindo aqui, pode passar, por favor? Aqui, deu 9.135 de transação, sendo que 1.900 viraram recompradores de 2 ou mais itens da minha esteira, como LTV. Total gerado em recompra no período deu mais de 722, total de faturamento 17%. Aí, qual é a ideia? Ter mais livros. Por que não? E aí justifica o tema da palestra, porque a gente começou a colocar mais livros à venda no mesmo funil. Quer dizer, funis em paralelo. Então, hoje nós estamos rodando 3 funis. Porque a gente pegou o Atlas, o livro de audioterapia na saúde da mulher, e o Protocolos Clínicos, que desde o início foi com ele que a gente começou. De doenças autoimunes, ele ficou esgotado e a gente não colocou ele ainda na esteira. Aqui, em 2023, como é que está isso agora, né?
Total de livros vendidos deu 13.104 no ano passado, fazendo um resumo aqui. Order Bump a gente vendeu 1.171, Upsell 211, que compraram o curso pequeno. Como a gente tirou da Hotmart para entrar para Guru e a Pagar.me, a gente já não tem mais o histórico de FPV dele. Então, não consegui mais acompanhar como é que ficou. Mas, deu um faturamento de 1.010 só de livro, de 1 milhão. 1 milhão e 10, né? Faturamento de Order Bump e faturamento de Upsell. No total. Aí, faturamento e tráfego. Deu 1.246.000 de livros. Em tráfego, a gente investiu 372.800. Então, agora, esse é um novo livro que a gente lançou agora no final do ano passado, ainda não entrou na esteira, mas a gente já está vendendo ele sem ter tráfego, sem nada, porque daí você já tem um número muito grande de pessoas, uma base bem grande de pessoas, né, de alunos e tal. E eu costumo dizer que, no começo, eu falei para vocês do nosso modelo de negócio. Atualmente, o nosso modelo de negócio está sofrendo uma transformação. Sabe aquela história assim, antes de Cristo e depois de Cristo? Antes de Robson e depois de Robson. Porque o Robson, ele traz, né, essa questão de você ter uma dor, uma solução e uma única forma de renda. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente parou com tudo que a gente estava fazendo em paralelo, porque até Mercado Latam a gente já estava fazendo lançamento, e a gente parou com toda a parte que está tirando o nosso foco. E colocamos tudo que a gente tem de produto numa área de membros. E nessa área de membros, agora o nosso foco de venda é lançamento. E aí eu saio daquela história assim de querer trazer a auriculoterapia com uma técnica maravilhosa de resultados, que ela é mesmo, mas de uma técnica mais simples, para mostrar para as pessoas que todos podem, que você não precisa fazer artigo, escrever livro e tudo mais para conseguir trabalhar com a auriculoterapia. Então, a gente está se reposicionando no mercado, não só mais como profissional de saúde, mas também com qualquer pessoa que possa ou queira trabalhar com a técnica. E ela realmente é a profissão do futuro. E a gente começou a trabalhar essa questão. Os livros continuam. A gente parou com investimento em distribuição, porque a gente investia, às vezes, 30 mil mês em distribuição. Então, a gente parou com isso, agora a gente só entra em distribuição, vamos dizer, só faz pelo livro, que daí é pago, e para lançamento, captura de leads para lançamento. Essas são as formas. E aí entrou o universo da auriculoterapia neurofisiológica. Então, lá ele entra, ele aprende tudo sobre a técnica, do básico ao avançado, usando eletro, laser. Aí tem a parte de atualização desse. A cada 2 meses a gente lança um curso novo sobre a auriculoterapia, um microprograma de saúde, ou como ela conquistar pacientes, né? Então são 2 vertentes que a gente tem, como ela administra o seu consultório, o seu espaço, e ao mesmo tempo eu fiz assim, um site como se fosse um marketplace da auriculoterapeuta. Então, todo mundo que quer se tratar como auriculoterapeuta, existe o www.seuauriculoterapeuta.com, e aí eu entrego o paciente para ela também. Então, no meu marketing, agora eu falo, você vai aprender do básico ao avançado, você vai se atualizar comigo, eu vou estar com você, e ainda eu coloco o paciente dentro do seu consultório. Essa é a ideia, tá? É uma narrativa, a gente está começando com ela ainda, então ainda a gente está mais devagar. Mas assim, é um movimento mesmo, né? A gente está trabalhando, em vez de auriculoterapia, porque como o Gilberto falou, é muito complicado para falar, é um movimento das auris, daí fica mais fácil. Em vez de nutricionista que fala nutri, né? A gente pegou e falou, vamos fazer as auris. É um movimento de transformar as vidas realmente e levar a saúde para a nação sem medicação. Tentar diminuir o número de pessoas que usam medicação, principalmente recorrente com a auriculoterapia. E eu queria ensinar um ponto para vocês, que não é de aurículo, mas é um ponto que melhora a concentração, foco, às vezes tira até dor de cabeça. Ali, ó. Um ponto que foi estudado cientificamente, tem artigos sobre ele, e é um ponto que fica aqui, ó, entre as sobrancelhas, um pouco acima do nariz. Isso, esse ponto aqui, ó. Simplesmente pressionando ele, ó, aqui embaixo você vê, ela melhora desde
concentração, poder de foco, diminui os batimentos cardíacos e a frequência respiratória. Então, às vezes, a gente está muito atribulado, com muitos pensamentos. Esse é um ponto que acalma a sua mente. Diminui a frequência da sua respiração, dos seus batimentos cardíacos. Se você pressionar ele, às vezes, ali por 20 segundos. Às vezes você está num evento como esse, está com dor de cabeça, ele também ajuda. E até com crianças, que às vezes acordam no meio da noite, com terror noturno, por exemplo, e você não consegue fazer ela dormir novamente, ou um pesadelo. Tá? Aqui outro artigo que saiu sobre esse ponto, é um ponto ético, que às vezes o poder da cura está nas nossas mãos, né? Estimulando determinados pontos. Chama-se INTAN, esse ponto, aí ele serve para cefaleia, perturbação mental, convulsão infantil e pesadelo. Fica aqui entre as sobrancelhas. Beleza, gente? E aqui, ó, saber o que você faz hoje determina seu futuro. Eu queria terminar com essa frase porque eu vejo que no meu caminho, muitas vezes as pessoas colocam dificuldades naquilo que a gente quer fazer. E se você der ouvido, você não faz nada. E livro, se é difícil vender livro, olha, agora com o nosso poder, vamos dizer, de divulgação, de marketing de conteúdo, a gente tem que mostrar também que a gente pode estar fazendo mais conteúdo e dando essa chance mesmo para a gente, para mostrar às pessoas que nós temos um conhecimento que chega até elas e que nós podemos fazer a venda disso também. A gente não precisa depender de terceiros, muitas vezes, para fazer aquilo que a gente deseja, ou nossos... Muito obrigada. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Distribuição de conteúdo, gente, que eu estava falando ali, desculpe, é a maldição do conhecimento, né? Tem gente que não conhece o que é a distribuição de conteúdo. Porque a gente faz muito conteúdo na internet e paga para ele ser distribuído. Então, eu tinha no Instagram, agora, nesse 2023, a gente estava, chegamos a 35 mil, mas a gente baixou para 10 mil, porque a gente viu que estava sofrendo muito com isso, a empresa estava passando por momentos difíceis em 2022, a gente botou o pé no freio, paramos, fomos diminuindo a distribuição, na busca de fazer com que o conteúdo cresça, o nome da auriculoterapia crescesse e mais pessoas viessem, até mesmo por curiosidade. Peraí, que conteúdo é esse? Eu quero saber mais. E a gente pagava para distribuir esse conteúdo. Então, agora eu parei de pagar para distribuir esse conteúdo, que é uma estratégia, muita gente usa, até tem uma grande discussão no digital, pelo menos a gente viu essas semanas aí de, será que eu distribuo mais conteúdo, pago para distribuir só conteúdo sem ganhar nada com ele, ou invisto em lançamento? Captura de lead para, vamos dizer, trazer um público para me assistir e dar 3 aulas, que é o lançamento. Então, tá nessa discussão do que é melhor e o que é pior, eu acho que não tem jeito certo, tem jeito, só o jeito que dá certo. Então, no momento, eu estou testando isso, até porque, como eu falei, a gente estava passando por algumas dificuldades na empresa, eu falei, vamos parar de distribuir. E aí eu estava triste por parar de distribuir, vocês não têm noção, estava me doendo parar. E aí o Robson falou, nunca distribuímos esse conteúdo. Eu falei, cara, que coisa. E outros também chegaram, não, mas também a gente nunca distribuiu, a gente vende um curso menor. Vende um curso menor, que também funciona, não é só livro. Eu vendo um curso menor, atraio um lead pelo curso menor. Aí eu invisto no curso, na divulgação do curso, mas esse lead se paga. Essa pessoa que entra se paga. Se alguém tiver dúvida, nem me fala, tá?